Capítulo 17, versículo 1 do primeiro livro dos Reis, diz assim: Ora, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: Retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Mas, passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém, queridos? Meus amados irmãos, nós vamos encontrar nesse texto muito conhecido da igreja, como disse aqui, alguns propósitos de Deus através da vida de Elias. Nós vamos encontrar Deus na sua onipotência, onisciência, enfim, no seu poder e na sua glória, olhando para o povo de Israel e percebendo que Israel precisava se converter a Ele, precisava se voltar a Ele, haja vista que Israel estava servindo a outros deuses. Baal tinha ganhado muito lugar na vida, no coração do povo de Israel. E Deus agora tem propósitos nesta crise esta, a qual veio trazer grande seca para a terra, e Deus vai usar um homem conhecidíssimo dos irmãos, essa história, Elias, alguém que a Bíblia não vai falar muito sobre a sua história, alguém que aparece nesse cenário difícil, alguém que não era conhecido, nem a sua genealogia, a sua história de vida é grande nas páginas sagradas. Mas algo que me chama a atenção é que o nosso Deus, Ele é perito em pegar as coisas que não são, para confundir as que são. Aleluia. O nosso Deus, na sua infinita misericórdia, Ele se utiliza de pessoas que muitas das vezes não são conhecidas, para trazer uma grande lição de vida. E aqui nesse texto nós vamos encontrar o profeta Elias sendo usado para um propósito muito grande de Deus. E as lições que nós vamos encontrar aqui, conhecida de todos nós, elas são muito abrangentes, porque o Senhor, no meio daquela crise, não queria apenas trabalhar na vida de Elias, mas Deus queria mostrar para Acabe e Jezabel, para os reis da época, que é Ele que tem o controle, aleluia, que é Ele que tem o domínio, que é Ele quem determina, que é Ele quem manda, muito embora nós precisamos e devemos respeitar as nossas autoridades que Deus constitui sobre a terra, segundo a palavra nós entendemos isso, mas a verdade é que Deus estava querendo mostrar para aquele rei, para aquela rainha, que Ele é quem controlava tudo. Nós vamos encontrar também uma outra classe de pessoas que precisavam de aprender com Deus naquela crise, e é os adoradores de Baal. Aqueles que adoravam a Baal precisavam saber que existia sobre o comando de Israel um rei poderoso, um Deus poderoso,
um Deus que faz milagre, um Deus que faz maravilha, um Deus que fez promessa ao seu povo lá no passado, um Deus que tinha aliança com seu povo. Então Deus vai mostrar para os adeptos de Baal que Ele é Deus, mas não apenas ao rei e à rainha, não apenas aos adeptos de Baal, mas também ao povo. Deus ia trazer uma grande lição para o povo de Israel. Haja vista que o nosso Deus iria se utilizar de algo que talvez os homens não achassem significante, como nós, há quase 1 ano e meio atrás, começamos a passar por uma crise, e parece que seria algo tão pequeno, parece que seria algo que nós passaríamos rapidamente, parece que passaria assim de repente, logo se acharia um remédio, enfim, essa pandemia passaria muito logo, mas de repente ela foi se estendendo, e este foi a maneira que Deus se utilizou para trazer lição para nós. E foi assim que Deus fez, uma simples seca, mas agora Israel, o povo de Deus, estava entendendo que dependia diretamente do Senhor. E quantos de nós, nessas crises que passamos ultimamente, estamos vendo o quanto somos carentes do Senhor, o quanto somos necessitados do Senhor. Então esta crise que surgiu nos dias de Elias, ela foi abrangente, porque ela vai sim trabalhar na vida de muita gente, na rainha, no rei, vai trabalhar na vida do povo de Israel, dos adeptos de Baal, mas também esta crise veio para trabalhar na vida de Elias. Aleluia! Deus queria usar Elias, mas queria mostrar para Elias que ele não faria nada do jeito dele, que ele não agiria da forma que ele queria agir, mas ele precisaria agir da forma que o próprio Deus ordenaria que ele fizesse para que as coisas acontecessem. Então nós vamos ver Deus dando um tratamento diferente para o profeta, nós vamos ver Deus dando um tratamento diferente para Elias no meio dessa circunstância. E aí nós lemos que o Senhor, aleluia, disse para ele: retira-te daqui. E isso aqui eu acho interessante. Deus manda Elias se retirar. Isso aqui é algo tremendo na nossa vida, porque o nosso Deus, Ele muitas das vezes quer que nós saia dos barulhos da vida diária, que nós saiamos do meio das questões alheias, saiamos do lugar onde existem ruídos que impedem a ação dele na nossa vida. Existem locais onde não há um canal aberto entre nós e Deus, então Deus quer nos esconder, Deus quer nos levar, e Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Deus quer nos levar para um lugar onde não há holofotes, lugar onde ninguém nos vê, mas é Ele quem nos vê, aleluia. Assim como Ele disse lá no Sermão da Montanha, o próprio Jesus, que nós precisamos entrar no nosso quarto, nós precisamos ficar isolados da vida diária, e precisamos falar com o Pai. Certamente Deus queria mostrar para Elias que ele precisava se retirar dos olhos humanos, porque ele queria trabalhar na vida de Elias. Glória a Deus. Isso aqui é algo extraordinário. Nós precisamos nos separar muitas das vezes, não deixar de congregar, não deixar de viver unidos, mas para que o Senhor trabalhe na nossa vida, nós precisamos muitas das vezes ficar reclusos para o Senhor agir. Uma outra verdade, uma outra lição que eu aprendo aqui é que Deus não deixa o homem sem direção. Deus disse para ele: sai, retira-te daqui, mas vai para o ribeiro. Aleluia. Deus tinha uma direção para Elias, porque o nosso Deus é um Deus que nos dá direção. O nosso Deus, no meio da crise, no meio das dificuldades que surgem, Ele tem um lugar onde tem alento para nós, Ele tem um lugar onde não vai faltar água, Ele tem um lugar onde não vai faltar comida, Ele tem um lugar onde Ele vai nos conservar com vida, Ele vai nos guardar. E deixa nessa noite eu dizer algo para você: se Ele mandou você se retirar, e Ele te deu uma direção, obedeça a voz do Senhor.
Senhor, aleluia, obedeça a Ele, porque Ele sabe o que Ele faz, Ele tem projetos na sua vida, e Ele te trouxe aqui, não foi por acaso que você veio, e Ele vai te dar vitória nesta noite, e Ele vai te dar o caminho certo, Ele vai te dar a direção certa, não é a direção que muitos dão, mas é a direção que Deus dá. E a direção divina para o homem, não existe lugar melhor, aleluia. Deus vai tirar ele do palácio e vai levar para o ribeiro. Isso aqui é extraordinário. Não estou falando de um grande rio, eu não estou falando de um lugar talvez bonito, eu não estou falando talvez de uma praia linda, com um sol nascente, não, ele vai para um riacho, ele vai para um ribeiro, ele vai para um lugar que talvez os outros olhavam e diziam, o que eu vou fazer lá? Ah, meus amados irmãos, o que eu tenho experimentado mesmo com pouca idade, é que obedecer à voz do Senhor, aleluia, sempre as bênçãos, como já foi dita pelo pastor Tobler, elas nos acompanham. Obedecer à voz do Senhor, embora olhamos e dizemos, lá não tem sustento para mim, lá não tem nada para mim, mas o Senhor nos leva naquele lugar, e é lá que Ele vai cuidar de nós, aleluia, eu sinto a presença dEle aqui, é lá que Ele nos ajuda, é lá que Ele nos dá força, é lá que Ele enche a nossa alma de alegria, às vezes até está faltando algo material, mas a alegria do Senhor está sobre a nossa vida, e nós vamos caminhando, e nós vamos prosseguindo, e alguém talvez pode dizer, mas como é que ele nunca reclama de nada? É que quem está na vontade do Senhor, não importa se é um pequeno ribeiro, o que importa é que Ele é quem comanda, e quando Ele manda, o milagre, a bênção chega para nós. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia, o Senhor está falando conosco aqui. As pequenas coisas da vida nos trazem grandes lições. Aquilo que não valorizamos, aquilo que achamos tão insignificante, é o que o Senhor usa para trabalhar em nós. Eu me lembro quantas vezes na nossa caminhada ministerial, até acompanhando o papai, que os irmãos sabem que eu sou filho de pastor, nasci no lar cristão, nasci na missão, meu pai foi missionário muitos anos, e nós vimos milagres de Deus, milagres poderosos, o Senhor dando para nós sempre o alimento, o Senhor dando para nós sempre a água, o Senhor mandando alguém chegar na nossa casa e dizer, o Espírito de Deus me tocou quando eu estava em casa, e eu precisei chegar aqui com esta compra para entregar para você, não sabendo Ele que não tínhamos o que comer, mas quando terminava o provento, quando terminava a provisão, o Senhor mandava alguém para trazer. Por isso deixa eu dizer algo para você, aceite a vontade do Senhor. Se Ele manda você se retirar, se retire. Se Ele manda você ir para o ribeiro, vá, porque Ele está no controle da tua vida. Querite é lugar de propósito, aleluia. Ele manda ele ir para o ribeiro de Querite, e os irmãos são conhecedores que Querite significa colocar no lugar certo, significa tirar as arestas, e o Senhor queria trabalhar nele, o Senhor quer trabalhar em nós desta forma, o Senhor quer mover o céu em nosso favor. Nós precisamos aprender a viver no Querite, e o que me chama a atenção, que Deus quando fala com Elias, Ele não diz para ele como que seria. Está certo que Elias, como eu e você, estaríamos cheios de questionamento, pastor Antônio, porque na verdade, como que então o corvo ia trazer o pão, como então o corvo ia trazer a carne? Talvez isso eram perguntas que estavam na mente de Elias, e talvez ele até dizia, eu parece que estou ouvindo voz, isso não pode ser Deus, como assim corvo trazer pão, corvo trazer carne? Meus amados, nós não devemos questionar, se nós estamos debaixo de uma promessa, nós precisamos aceitar a vontade de Deus. Se Ele manda ir, vai, se Ele manda você caminhar, caminhe, Ele que sabe como será o dia de amanhã. Quantas das vezes eu quis questionar Deus nas decisões, até dos meus líderes, e dizer, mas será que eu tenho que ir para lá? Será que eu tenho que fazer assim? Mas ao aceitar a direção
direção de Deus, aleluia, para a nossa vida. Chegou lá, tudo aconteceu na vontade do Senhor. Por quê? Porque Ele é quem faz. Nós precisamos dar a nossa palavra de sim, a nossa palavra de aceitação, e as demais coisas, segundo diz a Bíblia, Ele acrescenta para nós. A forma como Ele vai fazer nós não sabemos, e Elias se coloca à disposição. Ele não sabia como seria, ele não sabia o final da sua história, ele não sabia o que seria no dia de amanhã, porque alguém que vai para um ribeiro sabe que não pode ficar muito tempo por lá, mas ele não questiona nada, ele simplesmente junta as coisas que tinha, quem sabe, e ele vai. Deixa eu te dizer uma coisa, aceite sem questionar, porque o Deus que você serve, Ele sabe do teu amanhã. Jesus disse: não estejais ansiosos pelo dia de amanhã. Quantas pessoas no meio desta crise que se gerou no nosso país estão preocupados com o dia de amanhã, mas você que veio na casa do Senhor nessa noite, tire a preocupação do teu coração, aleluia, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor, porque o dia de amanhã já está programado na eternidade. Ele é quem sabe o teu amanhã, Ele é quem conhece tudo, e Ele vai fazer o melhor. Portanto, obedeça à vontade dEle. Eu termino rapidamente, mas eu aprendo mais coisas aqui com Elias. O Deus que dá a direção é o Deus que envia a provisão, aleluia. Eu acho isso aqui extraordinário, porque o versículo 4 diz que há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que te sustente ali. O versículo é muito claro, porque quando Deus dirige, Ele provê, aleluia, porque quando o nosso Deus fala, Ele cumpre, aleluia. A providência, meus irmãos, só pode vir depois da obediência. Eu vou falar de novo, a providência de Deus só vem depois da obediência. Primeiro eu preciso obedecer, logo feito isso, a providência começa a chegar, aleluia, a porta começa a se abrir. Eu nunca vi desobediente dar certo, eu nunca vi alguém que não está disposto a obedecer conseguir vencer na vida. Me perdoe esta verdade, mas é quando eu e você obedecemos ao Senhor, Ele já começa a preparar a providência. Ah, meus amados irmãos, você sendo obediente a Deus, Ele vai trabalhar por você e vai te dar vitória, aleluia. E aí o versículo 5 diz que ele obedeceu, foi e fez conforme a palavra do Senhor. É o versículo 5. A obediência, oh glória a Deus. Será que o Senhor tem visto a obediência nossa? Será que estamos dispostos a obedecer? Será que estamos dispostos a abrir mão das nossas vontades? Será que estamos dispostos de abrir mão do nosso ego, de tantas coisas, para obedecer à vontade do Senhor? Talvez Elias não sabia o quanto seria pesado para ele ser profeta naquela geração, mas Elias aceitou a vontade de Deus, e ele foi o profeta que profetizou, na verdade, palavras severas de Deus. Ele precisou profetizar, não foi coisas fáceis de ouvir, mas ele se coloca à disposição, e aí nós encontramos o Deus da direção, aquele Deus que disse o lugar, provendo todas as coisas, porque quando o nosso Deus dá a direção, Ele envia a provisão. E eu termino com o último tópico que eu coloquei aqui: não se assuste se o ribeiro secar. E aí você vai observar, eu fiz questão de ler o versículo 7, que sucedeu que passados dias, o ribeiro se secou. Isso aqui eu acho extraordinário, porque tem gente que pensa que a vida cristã é mar de rosa. Há pessoas que pensam que servir a Cristo é tudo mil maravilhas, que tudo vai dar certo. Vai ter situações difíceis, vai ter situações triviais, mas a gente não calcula esse custo.
Jesus mesmo disse: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz, porque a verdade é que servir a Cristo, as dificuldades, elas estão constantemente na nossa vida. Mas agora um profeta que até então estava sendo bem sucedido aos olhos humanos, parecia estar mal sucedido, porque agora se secou a fonte do provento, agora se secou aquilo que parecia ser uma bênção na vida dele, que parecia ser a saída. Mas deixa eu te dizer algo nessa oportunidade: o ribeiro se secar não significa que acabou tudo, porque quando o Senhor fecha uma porta, Ele já tem outra aberta para nós. Ouça isso e glorifique ao Senhor por isso. Talvez você chegou aqui e a porta está fechada. Deixa eu te dizer, comece a olhar com olhos espirituais, aleluia, porque a porta que o Senhor está abrindo é muito maior que essa que está se fechando, e Ele vai agir pela tua vida.